Olá, irmãos. Bom dia. João capítulo 12 e o versículo 32 diz assim: Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Porque Deus quer o ser humano perto dele. Pensando em todos os nossos defeitos, nossas falhas, nossa insistência no erro, nossa vontade de desistir, de desanimar, as coisas ruins que nós fizemos aos outros, sem querer e até mesmo por querer. Será que Deus, Ele quer o ser humano perto dele? A nossa raça apresentou o que de pior se poderia apresentar. Crimes os mais diferentes possíveis. Mentira, abuso. Deus realmente quer o ser humano perto dele? A resposta é sim. Porque Deus sabe o que nós podemos ser quando nós nos aproximamos dele. A Bíblia diz: perto está o Senhor de todos os que o buscam. Você vê que tem que ter uma condição. E que condição é essa? Você precisa querer. Você precisa buscar. Você precisa procurar. É por isso que Jesus disse: busquem e vocês vão encontrar. Batam e a porta vai se abrir. Ele sabe que muitas coisas que nós fizemos querendo acertar, na verdade causaram os piores males, a nossa própria vida ou a vida de outras pessoas. Ele sabe quanto você já lutou para que a sua família ficasse unida. Ele sabe o que você já fez para conseguir o emprego. Ele também sabe o que você já fez para se libertar desse vício. Deus também sabe o que você já tentou e se esforçou para ser fiel ao seu marido ou à sua esposa. Ele sabe quantas vezes você disse que não faria o que talvez acabou de fazer. Ele sabe que você queria só deixar os seus pais orgulhosos. Ou talvez mostrar para eles que você tinha valor. Ele sabe quais caminhos nós pegamos para no final ter uma vida melhor, alcançar um objetivo. O que a gente faz, não é mesmo? E a pergunta é: será que Deus me quer perto dele? Olha o texto que nós lemos hoje. Jesus diz com todas as letras: quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. Ele não disse um ou dois, algumas. Não. Ele disse todas. O que é atrair? Um imã, por exemplo, ele atrai um prego.
ou algum outro tipo de metal e fixa. Então hoje eu sei que o amor de Jesus te atrai. Eu sei que você pode estar zangado ou até mesmo confuso e contrariado, porque algumas coisas que deveriam acontecer não aconteceram. Estamos vivendo uma pandemia, muitas pessoas que nós amamos já não estão mais aqui. Muitas pessoas que nós conhecemos, ou talvez nem sabemos quem são, estão deixando a existência. É muito complicado e muito triste também. Mas o que hoje eu e você não podemos esquecer é que Deus continua à disposição para aqueles que querem se aproximar, para aqueles que querem ficar ao seu lado. Não apenas para curar, claro que a cura é bem-vinda e é importante, não para apenas resolver o nosso problema, fazer um milagre na nossa vida. Isso é muito importante, mas para nos transformar. Porque é impossível o ser humano deixar de ser quem ele é. Não existe ciência, não existe profissional, não existe método que mude quem nós somos. É por isso que muitas pessoas já disseram: você não tem jeito. Para você, não tem mais saída. Você não consegue fazer isso. Não dá para você. Você não vale nada. Você é imprestável. Mas a minha Bíblia diz, e claro, a sua também, que para Deus você vale muito. Para Deus o seu valor é enorme. Não dá para medir. Olha o que Jesus fez. Ele disse para Adão e Eva: o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. E ele sabia que eles comeriam. Mas mesmo assim, ele não começou a criação do homem e da natureza, claro, do mundo, com o desejo de desistir, de desanimar. Muito pelo contrário. Ele estava disposto a ir além. E ele sabia que o pecado nos levaria ao ponto mais baixo, que é a morte. E na morte não existe saída para ninguém, rico ou pobre, forte ou fraco, grande ou pequeno, criança ou idoso. Não existe solução. Ele sabia disso. É por isso que em Efésios, o apóstolo Paulo diz que Jesus, quando subiu ao céu, ele levou cativo o cativeiro. E quem é o cativeiro do ser humano? Quem é o que nos prende aqui, do jeito que nós vivemos? É a morte, é a nossa mortalidade, é a nossa culpabilidade, é o nosso pecado que nos limita, que nos faz completamente indefesos. Mas o texto também diz de Efésios que ele desceu ao ponto mais baixo. Tem algumas versões que chegam a dizer que ele desceu ao inferno. E a Bíblia não diz que existe um inferno de fogo, por exemplo, mas sim a sepultura, inferno. Na raiz grega da palavra significa lugar abaixo. Até em latim aparece o nome inferior. Sepultura, Hades, Sheena, enfim. E Jesus desceu até esse ponto, da sepultura. Ele sabia que o pecado iria causar isso nele, porque ele veio como homem.
e esteve exatamente onde estamos. E esteve exatamente onde todo filho e filha de Deus muitas vezes já esteve, ou que talvez hoje você e eu estamos vivendo, que é a morte em vida. Momento de tristeza, de decepção, de angústia. Jesus desceu até ali e depois foi levantado, para que assim ele pudesse trazer todos com ele. Você não queria agora ser levantado também com Jesus? Ele não foi levantado sozinho. Ele não ficou de pé sozinho. Ele ficou e vai continuar de pé com todos aqueles que quiserem. Todas as pessoas serão atraídas a mim. Todos que quiserem. Porque em Jesus nós temos esperança. A morte não é mais o fim. A morte não é mais indestrutível. A morte não tem a palavra final. A morte não tem a chave das nossas algemas. Jesus tem. Jesus venceu a morte. E com isso, Ele nos une à eternidade. E o que é a eternidade, Thomas? A eternidade é o amor. Como diz o apóstolo Paulo, o amor jamais acaba. E de fato, nada nos separa do amor de Deus. Então lembre, você é muito amado, você é muito amada por Deus. Ele não vai medir esforços para tirar você de onde você está, para tirar de você o que não é seu. Seja isso um vício, uma culpa, uma angústia, um sofrimento, Ele vai tirar. Porque hoje Ele te chama e nos atrai com grande amor. Amém? Um bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite. E lembre, nada nos separará. Estaremos unidos ao amor de Deus. Que Deus te abençoe.